Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do fim do sofrimento e a nossa casa no céu. Preparado para isso? Então vem comigo até o final aí, sai daí não! Mas antes, não esqueça de se inscrever. Clica aí no botão de se inscrever e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é postado no canal. Nosso objetivo é trazer reflexões, instruções, ensinamentos a respeito da palavra. Não são pregações, mas é impossível a gente ler a palavra sem fazer uma reflexão. Como queremos abençoar a sua vida e a vida daqueles que assistem esse canal, curta, comente, compartilhe, para que a gente consiga levar esses vídeos a mais pessoas. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já vai fazer isso no seu algoritmo, de maneira orgânica, e compartilhando você vai fazer esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais conseguiria chegar sem a sua ajuda. Então eu conto contigo para a gente abençoar mais vidas. Já pensou pessoas serem transformadas e te agradecerem um dia, e você de repente lá no céu saber que você transformou a vida de alguém compartilhando um vídeo. Muito simples, cumprir o ID de Jesus. Cada pequenos detalhes a gente pode fazer muito mais do que o que a gente pensa. É o que Jesus falou, que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Pronto para isso? Pronto para fazer obras maiores? Vamos juntos então, e o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 7, e nós vamos ler do 13 ao 17. Apocalipse capítulo 7, do 13 ao 17, diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse texto explica e complementa aquilo que a gente vem falando. Não assista esse vídeo de maneira isolada. Se você está assistindo esse vídeo e é o primeiro vídeo que você está assistindo no nosso canal, eu recomendo a você assistir pelo menos os vídeos aí correspondentes ao capítulo 7. Todos os vídeos relacionados aí ao capítulo 7, para que o teu entendimento se torne melhor. Então não deixe de assistir os vídeos anteriores aí correspondentes ao capítulo 7 e assista também os vídeos correspondentes ao capítulo 3, para que você tenha um entendimento daquilo que a gente vai falar aqui. Então não considere esse vídeo de uma maneira isolada. Mas o que a gente pode resumir daquilo que foi falado é que aqui já está falando de um outro grupo fora daqueles 144 mil. Alguns autores, você vai encontrar alguns teólogos dizendo que na realidade o número 144 mil é um número simbólico e essas pessoas aqui fazem parte de um grupo só. Então existem essas linhas, não vou dizer que está errado, é possível que tenha essa questão do número simbólico, mas nós aqui não estamos trabalhando como o objetivo do canal aqui é fazer um estudo da palavra, principalmente versículo a versículo. Aqui é impossível em Apocalipse, eu adoraria pegar um versículo isolado, mas não tem como. A gente precisa olhar um contexto um pouco maior. Eu estou tentando reduzir ao máximo que posso para poder a gente falar de menos versículos. Mas aqui é um pouco complicado. Então, como o nosso objetivo é fazer esse estudo, eu estou colocando uma visão teológica mais relacionada ao entendimento de que são menos simbolismos e mais realidade. Porém, é uma hipótese muito provável de que, assim como Deus escreveu lá no livro de Gênesis, em que ele detalha a criação do mundo e depois ele parece que tira um pedaço, né, desse relato para poder esmiuçar melhor na parte da criação do homem. Então o capítulo 2, na realidade, ele não é um dia a mais, mas é um detalhamento daquele dia em que ele criou um homem. Então, assim, dessa mesma maneira, alguns interpretam aqui esse capítulo 7 de Apocalipse, de que na realidade faz parte de um grupo só. Porém, a termos didáticos, pelo menos para efeitos didáticos, nós estamos separando os 144 mil e estamos falando dessa grande multidão. Uma coisa é certa: a quantidade de pessoas que
que vai entrar no céu, ela é incontável. Não dá para a gente contar. Então, duas coisas que a gente observa. Primeiro, é que o número é incontável, de todas as nações, vem de toda parte da terra, vem de todo o globo, vem de toda a tribo, toda a língua. Não tem um povo específico, uma língua específica, uma seita específica, algo específico. A única coisa que liga todos esses ao redor do mundo é o sangue do Cordeiro, é ter lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então esses dois detalhes estão presentes aqui no capítulo 7, são muito evidentes, são muito claros, e Deus fez questão de deixar isso claro. Então qualquer posição contrária à coletividade daqueles que vão entrar no céu, da quantidade inumerada, da quantidade incontável de pessoas que vão entrar no céu, qualquer posição contrária a isso, e qualquer posição de que é possível entrar no céu por outro caminho, sem ser pelo Cordeiro, e preste atenção, assista o vídeo anterior, quando a gente está falando de Cordeiro, é aceitar o Cristo morto na cruz e ressurreto, não somente o Cristo histórico que falou coisas, o Cristo do amor. Você tem que aceitar o sacrifício. Aceitar o sacrifício significa reconhecer os seus pecados, mudar de vida, mudar de postura e ser fiel a Deus até a morte. Então, um dos anciãos, depois daquele louvor, daquela adoração que a gente viu no vídeo anterior, ele pergunta esses de quem são, que estão vestidos com as vestes brancas, que pode ser todos eles, inclusive os 144 mil, como essa multidão incontável. E quem são esses que lavaram? E aí o versículo 14, o Senhor então responde, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, né, João fala, responde ele, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Essa palavra, essa preposição da, no grego aqui, é a palavra ek, que é a mesma palavra utilizada em Apocalipse 3:10. Então assista o vídeo correspondente a 3:10 para você ter um entendimento melhor a respeito disso. E o que a gente está falando aqui? Que essa palavra ek significa de dentro, é tirado de dentro. Existem outras preposições gregas para significar, para traduzir pelo que a gente entende de. Esse de é algo que foi tirado de dentro de um grupo para fora. Grande tribulação, para o povo ali da igreja primitiva, eles já viviam uma grande tribulação, já viviam momentos de perseguição. A palavra traduzida aqui por tribulação, perseguições, sofrimentos e dores. Então essas pessoas aqui, elas foram tiradas desse sofrimento. Se essa grande tribulação aqui é ou não realmente aquela grande tribulação imediatamente anterior à volta de Jesus Cristo, não há plena certeza. Há muitos autores que apenas consideram aqui exatamente esses momentos anteriores ao sétimo selo, que ainda não é a chamada grande tribulação, onde tem a batalha do Armagedon, toda aquela luta ali, daqueles 7 anos, 3 anos e meio de paz, e outros 3 anos e meio realmente da grande tribulação. Então, essa expressão aqui é porque, de qualquer forma, a tribulação, o sofrimento, a perseguição já vai ter sido forte, como a gente viu no capítulo 6. Assista os vídeos correspondentes ao capítulo 6, você vai ver que vai ter muito sofrimento. Então, tudo aquilo que aconteceu no capítulo 6, ou seja, nos 6 primeiros selos, tudo aquilo que aconteceu, os cristãos estarão presentes na terra. Então, os cristãos farão parte disso ali na terra. E aí aqui, nessa expressão daqueles são esses os que vêm da grande tribulação, muitos aqui entendem exatamente como o arrebatamento, dito por Paulo lá aos Tessalonicenses. Então, leia a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Felizmente é muito texto bíblico, não vai dar para a gente ler aqui. Mas eu recomendo a você, são 2 cartas pequenas, dá para você tirar um dia aí e ler as 2 cartas. Então, Paulo está falando lá exatamente do arrebatamento. Então aqui muitos entendem que é o arrebatamento, ou seja, há um entendimento de que aquilo que vai vir a partir de agora, a partir do próximo vídeo, os cristãos não estarão mais presentes. Há outra linha dos mesotribulacionistas que entendem que é o seguinte, não, os cristãos estarão presentes aqui e só mais para frente, a gente vai ver, se não vou abrir agora, só mais para frente a gente vai falar desse momento, é que os cristãos sairão e não estarão mais, e aí ocorrerá realmente o arrebatamento. E é aquela linha de teólogos que não acreditam
que existe o arrebatamento e os cristãos ficarão ali durante todo o tempo. Mas, olhando para o texto, para o significado, a gente tem essa impressão de que Deus está falando realmente de que, olha, esses são aqueles que saíram dali e são incontáveis, porque realmente Deus trouxe todos eles. Porque a volta de Jesus, segundo alguns teólogos, ela se divide em duas partes. A primeira parte é o arrebatamento da igreja. Paulo fala lá nos Tessalonicenses que aquele que ainda o detém, ou seja, a presença do Espírito Santo, está ali na terra, por isso o anticristo não se revela. A partir do capítulo 8, vão começar uma série de acontecimentos em que o povo no capítulo 9 não vai se arrepender e o anticristo vai se mostrar, e aí alguns teólogos entendem que isso só vai ser possível porque o Espírito Santo não vai estar na terra, a função do Espírito Santo. E aí no capítulo 9 fala uma expressão de que as pessoas vão querer a morte e não vão encontrar, algumas pessoas vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Imagina isso. Difícil até pensar sobre isso, mas a gente vai chegar lá no capítulo 9, e aí alguns entendem que ali é exatamente por causa do Espírito Santo, que já não está mais presente. Então no capítulo 9, o Espírito Santo já não estaria mais presente. Como o Espírito Santo é para a igreja, para o povo de Deus, para os servos de Deus, para os lavados pelo sangue do Cordeiro, quando esse povo de Deus sai da terra, o Espírito Santo não está mais presente. Tessalonicenses, Paulo fala daquele que o detém, que é exatamente o Espírito Santo, aquele que detém a iniquidade. Então se você procurar aí pelo iníquo, né, se der uma busca aí no seu aplicativo bíblico, você vai ver os textos de Tessalonicenses, você pode ler exatamente esse capítulo de Tessalonicenses, Paulo falando sobre isso, daquele que o detém, que é o Espírito Santo, e no arrebatamento. A igreja vai e o Espírito Santo também. Então não vai haver mais Espírito Santo. Se o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não haverá mais arrependimento, e aí isso justificaria o capítulo 9, versículo 20, onde as pessoas não se arrependeram exatamente porque não há mais uma força para o convencimento. Então essa expressão aqui do versículo 14, da grande tribulação, traz uma margem, dá uma base muito forte para entender de que aqui está falando do momento em que houve o arrebatamento e essas pessoas estão chegando no céu. De uma forma ou de outra, sofrimentos, é certo que os cristãos vão passar perseguições, e a gente já está começando a ver agora, onde pessoas, em nome da democracia, agem contra a democracia, em nome da liberdade, caçam a liberdade, em nome de uma justiça, cometem injustiças. O que é cometer injustiças? Para uns, vale tudo, pode fazer qualquer coisa, para outros, não vale nada. Então, isso é injusto. Isso já é o início, não é ainda, mas é o início da iniquidade. Então, nenhuma iniquidade vai ser implantada sem antes ser implantada uma ideologia e ter uma aceitação. Quando o povo aceita, porque eu não gosto dessa pessoa, então eu aceito qualquer injustiça contra ela, isso é muito ruim. A gente não pode raciocinar porque eu gosto ou que eu não gosto. A lei é para todos. Então a lei tem que valer para todos. Infelizmente, hoje o que a gente vê é o predomínio da aceitação da iniquidade. Então a gente está vendo uma plataforma sendo implantada, um convencimento, porque não tem como, querido, você fazer um golpe, você implementar um golpe sem você construir uma narrativa. E para você construir uma narrativa, você precisa transformar mentira em verdade e fazer pessoas entenderem aquela mentira como se fosse verdade. Eu defendo a democracia, mas eu não aceito opiniões contrárias. Qualquer um que fale o contrário do que eu penso vai ser preso, vai ser morto e precisa ser cancelado, ter as redes sociais, porque ele não pode ter voz perante os outros simplesmente pelo fato dele ser contrário a mim. Qualquer pessoa que fale contra mim, então eu cancelo, porque eu não gosto de ouvir o contraditório, eu não gosto de ouvir o contraponto. Então o contraponto ele precisa existir e é fundamental para a democracia. A base do anticristo para iniquidade, pesquisa o significado de iniquidade, que você vai ver que a equidade é diferente de igualdade. A equidade, ela trata os desiguais e pela lei ela equipara os direitos. Então as pessoas são desiguais, mas a lei está dizendo que esses desiguais têm os mesmos direitos. Isso é equidade. Iniquidade é o oposto, ou seja, não importa a lei.
eu é que decido, e vai existir um comando, eu é que decido quem vai ser beneficiado pela lei que eu crio e quem vai ser prejudicado pelas leis que eu crio. Como eu crio a lei, eu digo quem vive e quem morre. Então essa é a plataforma do anticristo. E aí, continuando aqui, vai falar: lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Querido, lavar as vestiduras nada mais é do que o processo de santificação, é o sacrifício do seu Isaac, é sacrificar aquilo que a gente acha que é importante para nós, tudo relacionado à nossa carne, aos nossos desejos, e se voltar para os desejos de Deus. Por quê? Porque isso é o início de saber viver no santuário. Quando fala aí no versículo 15 que o servem de dia e de noite no seu santuário, a gente precisa entender que aí você leia Êxodo do capítulo 25 ao 30. Você lendo o Êxodo do 25 ao 30, você vai ver que o tabernáculo ele possuía 3 lugares. Um lugar é o pátio externo, onde ficava ali o altar para os sacrifícios e a pia de bronze, que os sacerdotes lavavam a mão. Então, a primeira entrada era o pátio externo, onde os gentios também podiam chegar. A segunda parte, os gentios já não podiam chegar, mas os judeus e todos os sacerdotes podiam chegar, que era o chamado santuário, onde ficava o candelabro, a menorá e o altar do incenso. Então você acendia o incenso e ficava na frente do véu, antes de chegar no véu. Então ali se queimava o incenso, né, representando ali as orações, ficava o menorá, simbolizando ali o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que convence um homem. E aí depois dali tinha o véu, e através desse véu só o sumo sacerdote podia entrar, e no véu tinha todas as configurações de querubins, os desenhos dos anjos, e a partir do véu somente o sumo sacerdote, nenhum outro podia entrar, e o sumo sacerdote ainda era amarrado numa corda, porque se ele tivesse em pecado ele seria fulminado, e começou a demorar muito, eles puxavam essa corda e puxavam o sumo sacerdote morto. Então o véu dava acesso a esse lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança e representava a presença de Deus, onde o sumo sacerdote apresentava diante de Deus os pecados. Esse santuário aqui está falando dessa parte depois do véu, do que a gente poderia entender como lugar santíssimo, lugar da presença de Deus. Ou seja, quando está falando aqui que está entrando no lugar santíssimo, está entrando nesse lugar da presença de Deus, e aquele que está no trono, então a Arca da Aliança representava esse trono, estende o seu tabernáculo, o tabernáculo é lugar de habitação, é a casa, está dizendo assim, que através das orações, entenda as partes, através das orações, do sacrifício de pecado, eu passei pelo pátio exterior, eu derramei a minha vida, eu me sacrifiquei, eu sacrifiquei a própria carne, eu morri para mim mesmo. Aí eu entro então no santuário, onde tem ali o candelabro, a menorá, eu peço o Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo, eu sou selado pelo Espírito Santo, né, que é o símbolo ali da menorá, do altar do incenso, eu faço as minhas orações, eu me derramo aos pés do Senhor, e aí eu entro pelo véu. Lembra quando Cristo morreu, o que aconteceu? O véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, agora isso tudo é junto. Agora em Cristo eu peço perdão por meus pecados, eu sacrifico a minha carne, eu morro para mim mesmo e eu vivo para Cristo. Já não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim, porque não há mais véu e agora o lugar santíssimo ele passa a ser o lugar da minha habitação. Se eu não vivo isso aqui, eu não vou viver isso no céu. Então, quando eu venço os meus sofrimentos aqui, eu começo a viver aqui aquilo que vai se concretizar nesse momento. Esse dia vai ser um dia lindo e maravilhoso, onde a gente vai entrar na casa de Deus e a gente vai morar junto com Deus. Estender o seu tabernáculo aqui é Deus falando assim, vem morar comigo. Aqui é a sua casa. Deus está dizendo para você, vem morar comigo. E como que a gente começa a morar com Deus? A gente começa a morar aqui na terra, vencendo os nossos pecados, sacrificando o nosso Isaac, morrendo para nós mesmos, mortificando a nossa carne e nascendo para Deus. Esse é um dentre vários símbolos do batismo, onde eu morro para o pecado e renasço para Deus. E aí, o que vai acontecer lá? O que acontece com aqueles
que entram na presença? O que acontece com aqueles que se derramam na presença de Deus? O que acontece com aqueles que são selados pelo Espírito Santo? O que acontece com aqueles que conseguem sacrificar o seu Isaac e vencer a carne? Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Então aqui dá também um indício de que tudo aquilo que vai acontecer a partir do capítulo 8, quem está em Cristo não vai passar mais. E continuando, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, onde há a presença de Deus, querido, há o alívio do sofrimento. Então, ou a gente permanece no sofrimento, porque não tem como você evitar. Entendeu? Se você comparar, tem gente que está sofrendo menos, né? Está tendo um impacto menor de menos coisas, mas não tem paz no coração. Outros você olha assim, caramba, quanto sofrimento essa pessoa passa, quanta dificuldade essa pessoa passa, mas o coração está em paz. O que causa essa diferença? Por que um não tem paz e o outro tem paz? É a presença do Espírito Santo, é o contato com Deus. Então o serviço sacerdotal da grande multidão ali no céu é um cumprimento parcial daquilo que está lá no Apocalipse 1:6 e 5:10. Assista os vídeos correspondentes a 1:6 e a 5:10. Querido, Deus tem uma casa preparada para você e essa casa você já pode receber hoje, em vida. Para isso, pátio externo, santuário e lugar santíssimo. Você precisa passar pelo pátio externo, você precisa sacrificar a tua carne, você precisa se lavar e se purificar de todo pecado. Você precisa passar pelo santuário, onde tem o candelabro, o menorá e o altar do incenso, onde você recebe o Espírito Santo, faz as suas orações, se derrama e pede pela presença. E você precisa aceitar Jesus Cristo para que você consiga entrar no lugar santíssimo, que tem a presença de Deus, onde está o trono, e Deus vai dizer, é aqui que eu escolhi para você morar. Deus não escolheu o pátio externo, nem aquele ponto intermediário ali para a habitação. Deus quer que todo homem, eu e você, habitemos no lugar santíssimo, que é esse lugar aqui, essa expressão traduzida como santuário aí no versículo 15 do capítulo 7 de Apocalipse. Lá é o teu lugar, querido. E lá não haverá mais fome, mais dor, não haverá mais sofrimento, a morte não vai poder mais tocar. Esse é o lugar que Deus escolheu para você. E Deus te abençoe rica e abundantemente.